Abraham Lincoln mais matemática igual abolição da escravatura. Abraham Lincoln foi um presidente muito influente nos Estados Unidos. Ele tinha o poder da oratória. Antes de ser presidente, ele foi advogado. E ele era um excelente advogado. A oratória dele, a forma de falar, a forma de convencer as pessoas era tão grande, tão brilhante, que ele acabou tendo uma ascensão meteórica na condução dos Estados Unidos. Na época dele, eles enfrentavam uma guerra civil muito grande e um dos objetivos do Abraham Lincoln era acabar com a escravidão. Os historiadores contam que testemunhas que estavam presentes na hora que ele assinava o ato comentaram que a mão dele estava tremendo. Isso porque eu acho que ele sabia que ele estava selando o destino dele. Ele foi assassinado logo depois. Isso porque os escravos eram vistos como uma propriedade e uma lei estava retirando a sua propriedade. Os discursos de Abraham Lincoln foram tão notáveis e influenciaram tanto a humanidade que eu deixei aqui na descrição o discurso de Gettysburg que ele fez em homenagem aos soldados que lutaram na Guerra Civil. Agora, o que a maioria das pessoas não sabem é que essa arma que o Abraham Lincoln tinha, que era a comunicação, a eloquência, o encadeamento lógico, tinha um segredo. E numa entrevista para o New York Times em 1864, para o reverendo J.P. Gulliver, o reverendo, certo momento, pergunta: como é que você adquiriu essa habilidade tão extraordinária de se comunicar, de ser tão claro, de conseguir aquilo que você quer com as suas palavras? Aí o Abraham Lincoln disse o seguinte, que ele tinha um segredo. Ele contou que ele não teve uma educação formal e quando ele foi estudar direito, ele lia sempre nos livros a palavra demonstrar. E ele não sabia exatamente o que era demonstrar. Então disse que um dia ele chegou, foi para a casa dele e parece que o pai tinha uma cópia do livro Os Elementos, de Euclides. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. Ele foi o segundo livro mais traduzido depois da Bíblia até o século passado. O conteúdo desse livro é tão preciso hoje quanto foi há 2400 anos atrás. Os teoremas lá demonstrados são imortais. E o cuidado nas demonstrações é tão grande, que cada palavra é analisada até hoje, principalmente no quinto postulado, que é onde o Einstein se conecta com Euclides. Mas essa é uma outra história. Abraham Lincoln disse que foi ler o livro, Os Elementos, e ele colocou como exercício entender todas as proposições. A partir daí, ele entendeu o que significava demonstração. E ele começou a ser um advogado excepcional. E realmente, os elementos de Euclides têm esse poder. Euclides foi um matemático que viveu no norte da África, 4 séculos antes de Cristo. Foi professor na Biblioteca de Alexandria e compilou todo o conhecimento de geometria que existia na época. Na verdade, ele criou uma forma nova de se estudar matemática, com postulados, com demonstrações abstratas. Basicamente, nós, matemáticos, seguimos o legado de Euclides, um gênio que aparece a cada 2000 anos. No Brasil, a obra foi traduzida pelo professor Irineu Bicudo, da Unesp de Rio Claro. Infelizmente, ele nos deixou no ano de 2018, mas fez um trabalho impecável. E você hoje pode comprar os elementos de Euclides, por exemplo, na Amazon. Agora, o mais interessante é o que o reverendo disse ao Abraham Lincoln. E aqui eu vou abrir aspas e ler na íntegra o que ele falou. Senhor Lincoln, o seu sucesso não é mais motivo de espanto. É o resultado legítimo de causas adequadas. Com sua permissão, eu gostaria de contar este fato publicamente. Será muito importante para motivar os jovens para a cultura matemática, que todas as mentes precisam absolutamente ter. Euclides, bem estudado, livraria o mundo de metade das suas calamidades, banindo metade dos disparates
que iludem e amaldiçoam nossos dias. Sempre achei que Elementos seria um dos melhores livros para a Biblioteca de Ordem dos Advogados, se conseguissem que as pessoas lessem. O Lincoln, sorrindo, disse: concordo, eu voto por Euclides. E para terminar esse vídeo tão gostoso, tão bonito, eu queria deixar um pensamento, na verdade, um ditado popular que eu acabei de inventar. Diga-me aonde busca informações e eu lhe direi aonde chegarás.